Então, assim, quando a pessoa pensa num produto, né, que é aquilo que a gente sempre tenta visar entregar, né, a gente precisa compreender justamente esses limites, né, de até onde vai a implementação do blockchain no seu produto e até onde vai a parte que está fora do blockchain. Porque existem alguns custos relacionados até mesmo às invocações dentro da chain e todo o resto que podem implicar na performance de um produto, né? Então, assim, quando a gente pensa numa solução como um todo, existem partes que, cara, parece que nasceram feitas pro blockchain, como essas soluções de pagamento, às vezes até uma solução de descentralização de cartório e todo o resto. Mas ainda assim é importante a gente pensar como que isso se acopla a um cenário meio que ainda centralizado, né? Tipo, num produto tradicional que tem talvez uma informação que precisa estar salva num cache, uma parada que está com uma disponibilidade boa e que não é custosa de ser acessada, né? Ou talvez até modificada. Porque assim, tendo em vista que toda alteração que você faz na blockchain, você está emitindo uma nova transação, você meio que está propagando um custo computacional para aquela operação que você está realizando. Então, assim, eu acho que um ponto crucial da elaboração de um produto, quando você leva em consideração a blockchain, é ponderar isso, né? O que eu vou colocar dentro da blockchain e o que vai ficar dentro de um servidor para complementar, talvez, a execução daquele produto, né? Como que ele funciona, como que ele vai estar ali atendendo na outra ponta. E aí, assim, eu acho que vai variar bastante da particularidade de cada blockchain. Então, assim, o Bitcoin ele funciona de uma forma, o Ethereum funciona de outra, como a gente até falou nos outros podcasts, né? Nos outros episódios. Então, assim, é importante você entender onde você está entrando. Exatamente em qual blockchain que você está implementando a sua solução para que você não sofra com side effects dessas implementações, né? Entendi. E aí acho que até o Sobreira pode colaborar com isso, né? Sobre o ponto de vista dele, falando especificamente sobre blockchain. Acho que ninguém mais que ele para poder mencionar, melhor que ele para falar assim, sobre as peculiaridades de cada ponto. Você já colocou muito bem aí, certo? Essa questão de decidir o que é que vai realmente na blockchain, o que é que vai ser salvo. Não só o custo de processamento no momento de envio da transação, mas aquela transação ela fica salva a eternidade, né, naquele nó ou naqueles nodos, né, que estão conectados na rede e replicadas em todos eles. Então vamos supor que nós temos aí 1000 nós aí conectados na rede. Todos esses 1000, né, dependendo do tipo, lógico, de blockchain que está se formando, a gente pode trabalhar com nós com históricos completos ou pruning, né, que seria mais uma redução das informações, trabalhando mais com as informações mais recentes. Mas, em teoria, eles teriam que ter ali todas as informações, né, naquele nó. Então, aquela informação, além de custar o processo, né, da execução, tem um custo de armazenamento, que também não é tão barato. Ele precisa estar ali disponível sempre que necessário. E, muitas das vezes, esses armazenamentos não são armazenamentos baratos. A gente não pode rodar isso no storage de Big Data. A informação é mais barata, mas também é mais lenta. A gente precisa de informação imediata. Então, os nós, geralmente em blockchain, eles rodam em equipamentos, né, que possuem discos SSD, NVMe, que têm acessos mais rápidos, né, onde eu posso capturar as informações e escrever de forma mais rápida elas. Né? Eu posso dizer, então, aqui, pelo que vocês estão colocando, que o primeiro cuidado que eu tenho que ter quando ele elaborar uma solução que envolve blockchain é eu saber exatamente quais são os limites da chain e da minha aplicação. O que eu vou tratar como regra minha interna e o que eu preciso de fato jogar na rede para que seja validado pelos pares que consomem aquela rede. Dá para falar isso? Sim. Exato. E aí eu estou pensando aqui já com a cabeça de programador. Vamos supor, vou criar um business case aqui de suposição para a gente poder fazer um exercício. Estou criando aqui uma aplicação que eu vou passar a aceitar a blockchain, por exemplo. Pense que fosse possível. Eu tenho ali meus blockchains salvos no celular e vou pagar com Bitcoin uma determinada transação. A minha aplicação ela tem que ter, então, pelo que a gente está falando aqui, primeiro saber quais são as validações que eu tenho que fazer do meu lado para aceitar esse pagamento. E aí provavelmente eu tenho questões de cadastral, do próprio usuário e tal, que eu trato como regra de negócio minha. No momento de validar a moeda, validar o blockchain, eu vou usar a rede do Bitcoin, por exemplo. E aí eu estou imaginando aqui, o acesso a essa rede deve ser através de APIs. Procede? Sim. Sim. E pelo que você falou, Marlon, eu já pesquei aqui, você disse que tem regras diferentes. Essas APIs provavelmente não são padronizadas.
Ou tem métodos comuns nessa API? Não. Ou a implementação Cada da rede do blockchain. Ethereum é diferente do Bitcoin? Totalmente. Exatamente. Assim, vai existir blockchains, por exemplo, você trabalha com Ethereum, Matic, algumas blockchains que são bem similares, na verdade iguais, né? São a cópia uma da outra, né? Mas quando você vai para uma outra tecnologia, você pega Ethereum e Polkadot, tem algumas, muito poucas ali coincidências, né, na API, porque acaba tendo, quando você tem como base ali a criadora, né? Mas você vai para Bitcoin, realmente, completamente diferente. Na Clever, a chain da Clever é uma outra tecnologia. Então, as APIs, né, são acessadas de outra forma. Até mesmo o meio, né? Umas usam RPC, outras usam gRPC, outras vão com HTTP realmente direto. Então, vai depender muito da chain que a gente está utilizando.